A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. Hoje, com a lição de Discipulando, da classe de Discipulado, com o tema da lição 4, Crendo no Deus Trino. A paz do Senhor, irmã Sheila, seja bem-vinda. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos alegres por estarmos aqui neste trabalho, gravando mais um podcast para o enriquecimento da obra de Deus. Graças a Deus, queridos. A nossa lição 4 tem por objetivos apresentar as evidências bíblicas da doutrina da Santíssima Trindade, refutar os equívocos quanto à doutrina da Santíssima Trindade e conscientizar os alunos sobre a maneira amorosa, servidora e comunitária que o Deus Trino opera em nós. Sabendo assim, queridos, que a doutrina da Santíssima Trindade nos faz sermos mais conscientes da nossa completa dependência de Deus e nos motiva ao necessário crescimento no conhecimento do Senhor. Querida amada irmã Sheila, com a sua dica pedagógica. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é a irmã Sheila, eu congrego na Assembleia de Deus Catarina 1, igreja pastoreada pelo pastor Edjalma Mendes. A dica pedagógica que nós trazemos para os irmãos está baseada na nossa lição de número 4, que tem como tema crendo no Deus Trino, e nós que somos crentes assembleianos, sabemos que Deus, ele existe na forma de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós cremos na Trindade. Esta crença, ela até está baseada na declaração de fé das Assembleias de Deus. Não é isso, meus irmãos? Então, nós sabemos que o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. Os três, eles são iguais em poder, glória e majestade, porém, eles são diferentes em funções, manifestações e aspectos. Então, nós temos como dica, estamos trazendo aqui duas dicas que são bem interessantes. A primeira dica pedagógica é que os irmãos utilizem aí o quadro branco e também façam uso aí da caneta, né, que escreva no quadro branco e tome nota de vários versículos que mostram evidências bíblicas da existência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Aproveitando que os nossos alunos são irmãos novos convertidos, que ainda estão iniciando o seu processo da fé, então eles já vão treinando também o manuseio da palavra de Deus, procurando as passagens bíblicas. Então, os irmãos podem, no primeiro momento, apresentar algumas referências bíblicas, né? Que está, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que fala o seguinte: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E só um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Podem apresentar também o versículo que se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. A gente vê na Bíblia Sagrada várias passagens bíblicas que nos mostram a evidência da manifestação da forma trina do nosso Deus, que é um único Deus, como já foi falado, porém ele subsiste em três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E existem várias passagens bíblicas no Antigo Testamento, Gênesis 1, 26, na criação do homem. Temos também Isaías 48, versículo 16. Temos também Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. E também os queridos professores podem apresentar evidências da forma trina do nosso Deus, também mostrando passagens bíblicas no Novo Testamento. Inicie mostrando Mateus, capítulo 11, versículo 27. Depois mostra também Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Aí é o apóstolo Paulo, que também acreditava na Trindade,
na Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mostre também a passagem que se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 58, que diz: respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E feche mostrando a passagem bíblica que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Essas passagens bíblicas, elas mostram que de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus, ele se manifesta das três formas. Os irmãos também ainda podem utilizar uma figura bem conhecida, que é o exemplo da água. A água, ela representa a vida. Deus, ele representa a vida. A água, ela existe na sua forma sólida, em formato de gelo, né? Líquida e gasosa. A forma sólida da água, ela tem uma importância fundamental porque ela ajuda a regular o ciclo de vida na Terra, esfriando o calor. A forma líquida nós usamos para cozinhar, nós usamos a forma líquida para tomar banho, para beber, para a agricultura, e a forma gasosa, o vapor da água, é bastante utilizado como orvalho para regar as plantas, como também em forma de precipitação, a chuva, né? Que o vapor da água se converte depois em chuva, e vocês podem ver que a água ela é uma só, porém ela subsiste em sólido, líquido e gasoso, e cada um com a sua importância para a vida humana. Então, esses exemplos, eles servem para mostrar que Deus, ele subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. E eu espero que essas dicas que nós estamos passando aqui ajudem os irmãos, professores, e fortaleça a fé dos nossos alunos, irmãos crentes, novos convertidos. Graças a Deus, irmã Sheila. Que bênção, professor. Essas dicas pedagógicas com certeza vai somar ainda mais, né? Assim fazendo a sua aula mais dinâmica. E para complementar aqui as dicas da irmã Sheila, eu também queria dar uma dica, professor. Desta forma, será uma dinâmica, que é muito útil, as dinâmicas para as salas de aula. Vamos precisar para essa dinâmica de algum material. Se na sua igreja tiver copo descartável, você separa 3 copos descartáveis, uma garrafa com água, né? E essa garrafa com água vai representar Deus. E os 3 copos, vocês vão colocar uma mesa no centro da sala e convidar alguns alunos para participar dessa dinâmica, né? Explicando a ele que cada copo daquele representa Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, professor, você vai convidar o aluno para que ele possa encher aqueles copos e explicar que aquela água, ela representa Deus, que é o dominador de todas as coisas, e que a Trindade, o Deus Trino, ele representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante deixar claro que eles são um em uma pessoa, que é Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus. Então, queridos amados, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então, é importante colocar isso para os nossos alunos. E explicar, queridos, que cada copo daquele simboliza uma pessoa, mas que todos são um só. E que, no momento que eles pegaram aquele copo, aquela jarra com água, que simboliza Deus, que é a água, e encheu aqueles copos, nada mudou, porque a essência é a mesma, a pessoa é a mesma, embora que nos copos foi dividido, né? Mas sabendo que eles 3 são um em Deus. Então, querido, é muito importante explicar aos seus alunos que o Deus Pai, um só Deus e Pai de todas as coisas, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. Nós vemos aqui em Efésios 4 e 6. Nós vemos aqui, queridos, o como Criador, Deus como Criador. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmo 19, versículo 1. É importante passar essas referências para os nossos alunos. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Então, querido amado professor, faça essa dinâmica com a sua turma, que você vai explicar aos seus estudantes
que com certeza aqueles copos não vai fazer diferença nenhuma, porque o nosso Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E depois você vai pedir que eles coloquem novamente aquela água que foi despejada naqueles 3 copos, novamente na jarra, e vai explicar que aquilo que representava, né, o Deus, o Criador de todas as coisas, não houve mudança, só apenas foi colocado de forma diferente ali naqueles copos, mas que tem a mesma essência, tem o mesmo poder e são único, uma única pessoa. Então, é bom, interessante que possamos passar isso, querido professor, para os nossos alunos. E que Deus abençoe, amados. Estamos chegando ao final, né? E essas, querido professor, são as dicas para a lição de hoje. E somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e ao pastor Martins, ao Denec, pela confiança. Querido professor, que o Deus Trino e Uno abençoe sua aula e seus alunos, de modo que ele possa compreender, né, e confessar ao mundo a fé em só Deus, que existe, né, em um mesmo e poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Professora Sheila, com as suas considerações finais. Louvado seja o nome do nosso Deus, que através dessas dicas que nós passamos para os irmãos, neste momento, vidas possam ser alcançadas pelo poder da palavra do nosso Deus. E que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo esteja presente na sua vida, transformando você, lhe curando, salvando aquelas pessoas que você gostaria que fossem salvas e que venha transformar cada um de nós, né? Nos ajudando em tudo aquilo que nós fazemos. Amém, queridos. Querido professor, este canal é dedicado a você. Compartilhe, se inscreva, pois aqui teremos sempre dicas pedagógicas para as suas aulas. Fiquem com Deus.